Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, professor de Química do Triale Concursos. E vamos começar por aqui uma aula falando sobre os cálculos estequiométricos. Mas não propriamente os cálculos estequiométricos, a gente vai introduzir o assunto de estequiometria falando sobre as fórmulas químicas. Mais precisamente, vamos falar de três fórmulas: a fórmula percentual ou centesimal, a fórmula mínima, que é a fórmula empírica, e a fórmula molecular. Essas três fórmulas são muito importantes no estudo dos cálculos estequiométricos. Então a gente vai aprender como que a gente descobre essas fórmulas a partir de alguns dados e depois a gente vai utilizar elas para realmente utilizar nos cálculos químicos, nos cálculos que são estequiométricos. Tudo bem? Então vamos primeiro fazer uma introdução à estequiometria, falando um pouquinho sobre o que é estequiometria, né? O que a gente vai analisar daqui para frente. Estequiometria e tipos de fórmulas, né, que vai ser o foco da nossa aula de hoje. A estequiometria é uma parte da química que trata dos aspectos que são quantitativos das reações. Antes, a gente só estava olhando quem são os reagentes que a gente tem, quem são os produtos que são formados e que tipo de reação química a gente estava analisando ali. Se a gente tinha uma reação de síntese, série de análise, simples troca, dupla troca, óxido-redução, mas a gente não estava falando sobre quantidades. Eu não estava falando o quanto que eu tenho de reagente, quanto que eu vou produzir, quanto que eu vou ter de produto. A gente não estava trabalhando com números nessas reações químicas. Daqui para frente, é nisso que a gente vai focar. Mas primeiro vamos dar uma olhadinha nessas fórmulas químicas. Bom, como a gente está falando de aspectos quantitativos das reações, a gente está visando principalmente determinar a quantidade de reagentes que devem ser usados e a quantidade de produtos que serão obtidos em uma reação química, baseando-se nas leis de reações, que são as ponderais e volumétricas, e com o auxílio das equações químicas correspondentes. Bom, pessoal, entre os passos necessários que a gente tem para se resolver cálculos estequiométricos está conhecer bem as fórmulas químicas. Entre elas, três se destacam, aquelas que a gente falou anteriormente, né? A fórmula percentual ou centesimal, a fórmula mínima ou empírica e a fórmula molecular. Vamos primeiro falar sobre a fórmula percentual ou centesimal. Como é que a gente descobre essas fórmulas, né? Essa fórmula ela indica a porcentagem em massa em que cada elemento aparece na substância. Por exemplo, vamos supor que a gente tenha 5,32 gramas de uma amostra de pirofosfato de sódio, que contém 1,84 gramas de sódio, 1,24 gramas de fósforo e 2,24 gramas de oxigênio. Para descobrir a porcentagem em massa de cada um desses elementos, basta fazer uma regra de 3 do tipo simples. Você vai pegar a massa total que você tem e dizer que essa é a massa total do pirofosfato de sódio. Agora, a massa de um elemento químico é quantos por cento? E é do outro elemento? E é do outro? E depois você vai ter uma massa ali, em porcentagem, né? Você vai ter uma porcentagem que, somando todos esses elementos, que vai dar 100% da porcentagem que a gente tem, porque é todo o nosso composto. Beleza? É bem simples mesmo. Olha só, para começar, eu vou utilizar aqui, ó, 5,32 gramas de pirofosfato de sódio. Vou escrever aqui, ó, pirofosfato de sódio. Isso daí é 100% da nossa massa, tudo bem? Agora a gente vai pegar o primeiro deles aqui, que é o sódio. Ó, a gente tem 1,84 gramas de sódio. Então, você vai dizer que 1,84 gramas de sódio equivalem a quantos por cento dessa nossa massa do pirofosfato de sódio? Vai fazer uma regrinha de 3 aqui, ó, uma multiplicação cruzada. O 5,32 vai multiplicar por x, o 1,84 vai multiplicar por 100, o que vai ficar 5,32 vezes x igual 1,84 vezes 100 vai dar 184. Aí você tem que pegar o 5,32 e passar para o outro lado da equação. Você vai ter 184 dividido pelo 5,32, tá? Como que a gente vai ficar? A gente vai ficar com x igual, vou deixar aqui no cantinho mesmo. Ó, a gente vai ter aqui x igual a 184 dividido por 5,32. X, nesse caso, vai ser igual a 34,59
3,59%. Essa porcentagem que a gente tem aqui é a porcentagem do sódio. Então, a gente pode dizer que o sódio, o Na, ele tem uma porcentagem de 34,59%. Tá? Aproximadamente essa porcentagem aqui. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa com as massas que a gente tem do fósforo e do oxigênio. Para o fósforo, eu tenho uma massa de 1,24 gramas. Então, vamos lá. 5,34 gramas é da minha amostra, tá? É 100% da massa que eu tenho da amostra. Vou voltar aqui, ó. Amostra é o pirofosfato de sódio. Não vou ficar escrevendo não, porque senão é muito grande. Agora eu tenho aqui 1,24 gramas de sódio, né? 1,24 gramas de sódio não, a gente está falando aqui, ó, de fósforo, tá? De fósforo. E a nossa massa do pirofosfato é de 5,32, não 5,34 como eu coloquei aqui. Então vamos substituir aqui, ó, 5,32. Essa que a gente vai ter aqui do fósforo, ela é de quantos por cento? Regrinha de 3. X multiplica por 5,32 vai ficar 5,32 vezes x, que é igual a 1,24 multiplicado por 100, que vai dar 124. O 5,32 está multiplicando pelo x, ele vai ter que passar do outro lado da equação dividindo pelo 124. Então, a gente vai ter aqui, ó, 124 dividido por 5,32, o que vai ser igual, x aqui vai ser igual a 23,30, tá? 23,30% é o que a gente tem aqui do fósforo. Já conseguimos a porcentagem dele, vamos fazer a mesma coisa para o oxigênio. A gente tem 5,32 gramas da nossa amostra, que é 100% da amostra. A massa do oxigênio é 2,24 gramas. Então, voltando aqui, com 2,24 gramas de oxigênio, qual que é a porcentagem que a gente vai ter do oxigênio? Regra de 3 para descobrir isso daí. 5,32 vezes x vai dar 5,32x. Eu tenho aqui 2,24 vezes 100, que vai dar 224. O 5,32 está multiplicando, ele tem que passar dividindo do outro lado da equação. Então, no final, a gente vai ter o 5, é 5,32. A gente vai ter o 224 dividido por 5,32, o que vai dar uma porcentagem de aproximadamente 42,10% de oxigênio. Bom, pessoal, eu tenho a porcentagem do oxigênio, tenho a porcentagem aqui do fósforo e eu tinha a porcentagem do sódio que a gente calculou aqui, ó, 34,59%, né? Então, do sódio, vou marcar aqui, 34,59%. Para a gente montar a nossa fórmula, que é a percentual, a fórmula centesimal, a gente vai colocar esses elementos assim, ó, sódio e a sua porcentagem, 34,59%. Aí vem o fósforo, a sua porcentagem, 23,30%. 23,30%. E a do oxigênio vai dar aqui 42,10%. Essa fórmula que a gente montou aqui com as porcentagens é a chamada fórmula percentual ou fórmula centesimal. E como que você calcula ela? Basicamente com regras de 3. Você tem ali a massa de cada um dos elementos químicos e a massa total. Você vai descobrindo a porcentagem de cada um deles e depois você monta aqui a sua fórmula centesimal ou fórmula percentual. Tranquilo, pessoal? Bem de boa, né? Então tá aí, ó, certinho a nossa fórmula percentual. Vamos dar uma olhadinha agora em um outro conceito, que é o conceito da fórmula mínima ou empírica. E a gente vai precisar ainda de alguns dados que a gente estudou na fórmula percentual. Olha só, a gente tem aqui, ó, vamos mudar a cor da minha caneta. Fórmula mínima ou fórmula empírica. Essa fórmula, ela indica a proporção mínima em número de mol, que são números inteiros, entre os elementos que constituem uma substância. Pessoal, vamos supor que eu estou falando aí o buteno. O buteno ele vai ter uma fórmula C4
H8. Essa fórmula aqui é a fórmula molecular do buteno. Se eu quiser a fórmula mínima dele, eu vou simplificar esses valores que eu tenho aqui, ó, esses índices que a gente tem aqui. A gente consegue simplificar eles dividindo por 4. E aí eu vou ter a fórmula mínima do buteno, que vai ser CH2. Essa daqui é a fórmula mínima dele. Tá? Ela mantém as proporções entre os dois elementos químicos que estão aí dentro dessa molécula. Poderiam ser 3, 4, 5 elementos químicos, não importa, tá? Ela tem que manter a proporção entre eles e ter o menor índice possível. Isso é a fórmula mínima, com o menor índice possível, ou também chamada de fórmula empírica. Bem tranquilo, né? Só que assim, tirar uma fórmula mínima a partir de uma fórmula molecular, embora seja bem simples, raramente vão te pedir isso, tá? Porque é muito fácil fazer esse cálculo aí. Agora, o que geralmente vão te pedir é a partir, por exemplo, de uma fórmula percentual, você encontrar a fórmula mínima, tá? E aí o cálculo ele é um pouquinho mais complexo. É o que a gente vai fazer agora. Olha só, pessoal. A gente então já descobriu que isso aqui é uma fórmula molecular, né? Eu posso até deixar ele aqui, não vou riscar nesse slide não, vou deixar aqui para vocês. O carbono aqui, né? Então, vocês lembrem, essa daqui é a nossa fórmula molecular. E aqui eu coloquei uma que é a fórmula mínima. Belezinha, né? Olha só, vamos continuar aqui falando um pouquinho sobre a fórmula mínima, né? Por exemplo, no exemplo anterior, o pirofosfato de sódio, que a gente já descobriu ali a sua fórmula percentual, né? Vimos que ele era composto de 1,84 gramas de sódio, 1,24 gramas de fósforo e 2,24 gramas de oxigênio. Para descobrir a proporção mínima entre esses elementos, dentro da fórmula, basta dividir cada uma dessas massas pelas respectivas massas molares. Então, pessoal, para a gente descobrir a fórmula mínima que a gente vai ter, nesse caso, a gente vai ter que dividir as massas que a gente tem pelas massas molares deles. Como que vai funcionar? Eu vou colocar aqui, ó, para o sódio, para o fósforo e para o oxigênio. Se eu pego massa e divido pela massa molar, o que eu estou fazendo basicamente é calculando o número de mols. Porque número de mol, N, é igual a massa sobre a massa molar, tá? Então, se eu tenho, no caso do sódio, vamos ter que dar uma olhadinha aqui atrás. Ó, qual que é a massa dele? 1,84 gramas. Então, se no sódio eu tenho 1,84 gramas e eu vou dividir pela massa molar dele, que é de 23 gramas por mol, o que eu vou encontrar vai ser o número de mols do sódio. Tá? Então, no caso do sódio, a gente tem 1,84 dividido por 23, que é igual a 0,08. Grama vai cortar com grama, só fica a unidade de mol. Obviamente, né, a gente está calculando aqui o número de mol. Vamos fazer a mesma coisa agora para o fósforo. Número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. Número de mols é igual. A massa dele eu não lembro, a molar é de 31 gramas por mol. Essa massa molar você encontra lá na tabela periódica, tá? E aqui o exercício passou para a gente também, ó, 31 gramas por mol. Então a gente tem uma massa do fósforo que é de 1,24, né? 1,24 gramas. Voltando aqui, 1,24 gramas. Na divisão, o grama vai cortar com grama. 1,24 vai dividir por 31, o que vai dar número de mols igual a 0,04 mol. Então, a gente descobriu aqui o número de mols dele também. Fazer a mesma coisa para o oxigênio agora. Número de mols é a massa sobre a massa molar. Número de mols para o oxigênio vai ser a massa de 2,24 gramas, que está aqui. 2,24 gramas, dividido por sua massa molar, que é de 16 gramas por mol. Então a gente pergunta, professor, mas não é 15 do oxigênio? É 15,999. Dá para arredondar para 16, né? Você não vai arredondar para 15 isso daí. Tá? Então é 16 que a gente vai falar. A divisão vai dar 0,14 mol que a gente tem de oxigênio. Aqui a gente calculou para o
Para o fósforo, aqui a gente calculou o número de mols do oxigênio, né? Pessoal, esse número aqui, ó, ele não é um número inteiro. Deveria ser. A gente está calculando uma fórmula mínima. Olha só essa fórmula mínima que eu tinha calculado aqui, ó, para o buteno, né? Eu calculei a fórmula, eu tenho a fórmula molecular dele, calculei uma fórmula mínima que é basicamente C1H2. Quando é 1 aqui a gente geralmente não representa, mas é C1H2. São dois números inteiros que eu coloquei no índice. A fórmula mínima, ela tem números inteiros, não pode ter número decimal, não pode ter número quebrado ali, tá? E os números de mol que a gente descobriu deles, para a gente fazer essas proporções aí, eles estão sendo números quebrados. O que a gente faz quando isso acontece? A gente vai pegar o menor desses valores, aqui, entre esses números de mols, e vamos dividir todo mundo pelo menor desses valores. Geralmente, já vai dar um número inteiro. Caso não dê, a gente tem mais uma estratégia para transformar isso num número inteiro. Então, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é escolher qual deles é menor. 0,08, 0,04 ou 0,14? É o 0,04, ok? Então, a gente vai pegar aqui, ó, para o sódio, 0,08 dividido por 0,04. Para o sódio, vai dar 2. Um índice igual a 2, ok. Porque é um número inteiro, tá? Aqui eu tenho, pro fósforo, o dele é 0,04. A gente vai dividir pelo próprio 0,04, né? Já que o número de mols dele, que era o menor, vai dar 1. Nosso problema está aqui no oxigênio. Porque com o oxigênio eu vou ter 0,14 e a gente vai dividir por 0,04. O resultado disso daqui vai ser 3,5. Então, pessoal, se a gente fez uma divisão e a gente chegou num resultado e esse resultado ele ainda é quebrado, a gente tem que escolher um número que multiplicado por todos eles vai dar um número inteiro. Ou seja, nesse caso aqui, mas tem que ser o menor número possível também. Se eu multiplicar todo mundo por 1, não vai mudar nada. E por 2? Se eu multiplicar aqui, ó, por 2, o sódio vai virar 4, o fósforo por 2 vai virar 2. O oxigênio, 3,5 vezes 2, vai virar 7. Agora eu tenho números inteiros. Se você fizer isso, tá? Esses 3 passos que a gente fez, a gente descobre uma fórmula mínima a partir ali da massa que a gente tinha, a partir do número de mols deles, né? A gente pegou a massa que a gente tinha lá das nossas amostras e pegamos as massas molares, descobrimos os números de mols. Com os números de mols, a gente divide todo mundo pelo menor número de mols entre eles, já que a gente não tinha conseguido um número inteiro. Continuou dando número quebrado, você vai multiplicar por algum valor que faça com que todos eles dêem um número que seja um número inteiro, tá? E esse valor tem que ser o menor possível. E aí a gente vai ter aqui, ó, que o sódio, Na, é 4. O fósforo que a gente vai ter aqui, ó, vamos melhorar um pouquinho. Colocar aqui um pouquinho para cima. O sódio vai ficar 4, o fósforo vai ficar com 2 e o oxigênio com 7. O que é isso aqui, professor? Isso aqui é a fórmula mínima. Tá? Então, a gente descobriu aqui a nossa fórmula mínima a partir dos números de mols. Beleza, pessoal? Bem tranquilo esse exercício aqui, tá? Isso aí vocês vão usar muito, tá? É muito mais fácil vocês encontrarem um exercício, uma questão desse tipo, do que uma desse outro tipo que eu tinha mostrado antes. Que alguém te dá uma fórmula molecular e te pedir para você calcular a mínima, só simplificando. Isso aí tem questões assim, mas a minoria, tá? A maioria delas vai vir para esse lado aqui, de você calcular o número de mols, depois dividir todo mundo pelo menor número de mols possível. E caso ainda não dê números inteiros, aí você continua multiplicando por algum valor que faça com que todos os índices sejam números inteiros. Belezinha? Bem tranquilo, né? Agora olha só, a gente descobriu nossa fórmula mínima, a gente vai falar um pouquinho sobre a fórmula molecular. Essa fórmula, ela indica a quantidade real em que os átomos de cada elemento aparecem na fórmula. Então, a fórmula mínima, ela só respeita a proporção entre eles, mas não é a quantidade real. Muitas vezes até acontece da fórmula mínima ser igual à fórmula molecular,
tá? Mas isso não é uma regra, isso daí pode vir a acontecer. Por exemplo, já temos a fórmula mínima e a fórmula percentual do pirofosfato de sódio. Realmente, a gente já tem a mínima e a fórmula percentual dele. A partir de qualquer uma delas, sabendo a sua massa molar, que é de 266 gramas por mol, podemos chegar até a sua fórmula molecular. Bom, então vamos ver. Como que a gente vai encontrar a fórmula molecular a partir, por exemplo, da fórmula percentual e depois a partir da sua fórmula mínima também, para a gente conseguir fazer essa análise aí. Podemos chegar até a sua fórmula molecular por meio da fórmula percentual. Então, a gente vai utilizar aqui essas porcentagens primeiro. Tá? Relacionando as porcentagens com a massa molecular do composto. A gente tem aqui as porcentagens do sódio, do fósforo e do oxigênio. Essas porcentagens estão bem parecidas, eu acho que são até iguais os valores que eu tinha calculado, mas são aparentemente são próximos àqueles valores, tá? Esse daqui, certeza que estava assim também, 23,31, vou até dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui eu calculei 23,30, tá? Mas é 23,31, 42,10 e 34,59. Então os outros estão certinhos, aqui ficou por 1. Bom, então vamos lá, a gente sabe nossa massa molar também. Considerando que a sua fórmula molecular seja NaXPYOZ, agora devemos relacionar as porcentagens em massa com as atômicas e a sua massa molecular. Bom, pessoal, olha só. NaXPYOZ, né? Eu vou colocar aqui em cima NaXPYOZ para a gente conseguir fazer essas relações. A gente vai falar primeiro com relação ao sódio. A massa molar dele é de 266 gramas, não é? Essa massa aqui é a massa total que a gente tem, é a massa molar do pirofosfato de sódio, tá? Se a gente já tem a massa total, a gente vai dizer que essa massa é 100% da massa dele. Já a porcentagem que a gente tem aqui, ó, do sódio, e a massa que a gente tinha calculada do sódio, que a própria questão tinha passado para a gente vai ter que utilizar para descobrir quanto que vale o X. Olha só como é que é esse exercício aqui. A porcentagem é de 34,59, não é? Então, eu vou vir aqui, ó, vou falar, isso daqui é 100%, 34,59% equivale, o Na é o X, ó, vamos comparar com o X, tá? Qual que era a massa que a gente tinha do sódio lá no início? Vamos dar uma olhadinha na massa dele? Qual que é a massa molar que a gente tem dele? É 23, não é? A gente já tinha até visto. É 23 vezes X. A gente vai fazer uma multiplicação aqui, ó, cruzada. Eu peguei a massa atômica do sódio, tá? Ou massa molar do sódio, e estou correlacionando aqui, ó, com a massa que a gente vai ter da molécula inteira. E por que esse X, professor? Esse X é o índice do sódio. Quantos sódios eu vou ter? Eu não sei qual que é a quantidade de sódios, mas eu vou descobrir a partir dessa regrinha de 3. 23x vai multiplicar por 100, então eu vou ter aqui 2.300 vezes x, e eu vou ter aqui o 266 multiplicado por 34,59, tá? O que vai dar aqui para a gente 9.200,94. O 2.300 vai passar dividindo do outro lado da equação, eu vou ter 9.200,94 dividido por 2.300. Fazendo essa divisão aqui por 2.300, vamos chegar em x valendo 4. Tá? X igual a 4. Logo, eu estou descobrindo que o sódio, no lugar daquele x que a gente marcou lá em cima, vai ser o número 4. Tá? Então, são 4 sódios que a gente tem ali. Para o caso do fósforo, vamos fazer a mesma coisa. Ó, 266 é 100%. A massa que a gente tem do fósforo é de 31 vezes Y, que vai equivaler à porcentagem dele. Vamos ver qual que era a porcentagem? 23,31, né? Então, vamos colocar aqui 23,31% e regrinha de 3. 31y vezes 100 vai dar 3.100y. E aí eu vou ter aqui 266 vezes 23,31, o que vai ser igual
a 6.200,46. O 3.100 passa dividindo, e y vai ser igual a 6.200,46 dividido por 3.100. Fazendo essa divisão por 3.100, a gente vai chegar em y valendo 2. Então, a gente descobriu ali que o índice que a gente tem para o fósforo é de 2. Tá? Então, já descobrimos o y aqui também. A gente vai agora calcular para o oxigênio e aí a gente vai ter toda a nossa fórmula. Bom, para o caso do oxigênio, vamos fazer aqui em cima. 266 gramas é 100%. Essa daqui é a massa que a gente tem do pirofosfato de sódio. Agora, a do oxigênio, a gente está falando aqui, vamos estar relacionando com Z, né? A massa que a gente tem do oxigênio é 16, multiplicado por Z, vai equivaler à porcentagem dele. Qual que é a porcentagem dele? Vai ter que dar uma olhadinha aqui atrás, ó. Não faço ideia, né? Tem que olhar aqui na nossa porcentagem, 42,10%. 42,10%. Isso aqui que a gente já tinha calculado lá atrás, tá? A gente está utilizando a nossa fórmula percentual para conseguir calcular a molecular. E aqui a gente vai fazer mais uma regrinha de 3. Como é que vai funcionar? O 16 multiplicado por Z vai multiplicar por 100, vai ficar 1.600Z igual a essa multiplicação aqui entre o 266 multiplicado por 42,10, que vai ser igual a 11.000. Vou melhorar isso aqui, ó. 11.198,6. Tá certo. E aí, o que vai acontecer agora? A gente vai pegar esse 1.600 e passar ele dividindo do outro lado da equação. Z é igual a 11.198,6 dividido por 1.600. Fazendo essa divisão por 1.600, a gente vai chegar num valor de Z igual a 7. Pessoal, se vocês observarem, a gente vai ter então a nossa fórmula molecular sendo igual a Na4, P do fósforo 2, O igual a 7. Já viu essa fórmula em algum lugar? Na fórmula mínima. A fórmula molecular do pirofosfato de sódio está igual à fórmula mínima. Tá? Então, a gente conseguiu calcular o que vai ser a fórmula molecular. E a gente sabe que ela é igual à fórmula mínima. Tinha um jeito de descobrir isso mais rápido? Tinha. Se você calculasse a massa molar que você tem da fórmula mínima do pirofosfato de sódio, você ia chegar nessa massa aqui, ó, de 266 gramas por mol. Se a massa molar da fórmula mínima é igual à massa molar da fórmula molecular, tá? Que é a massa molar é a massa da fórmula molecular, significa que a fórmula mínima é igual à fórmula molecular. Mas nem sempre isso vai acontecer. Em alguns casos, a gente vai ter massas diferentes para a fórmula mínima e para a fórmula molecular. E aí você vai ter que calcular a sua fórmula molecular ou utilizando tudo isso que a gente fez aqui, tá? Que foi utilizar os valores das porcentagens lá da nossa fórmula percentual, ou você pode já direto com a fórmula mínima tentar encontrar. Como eu já calculei nesse caso aqui pela fórmula percentual, agora eu vou utilizar a fórmula mínima para descobrir a fórmula molecular. Vamos dar uma olhadinha num caso onde há diferença entre as massas de fórmula mínima e molecular? Olha só, fórmula molecular, mas agora considere outro exemplo. Digamos que a massa molecular de determinada substância é de 30 gramas por mol. Aqui uma leve falha minha. Se eu falo massa molecular, aqui a gente não coloca gramas por mol. Massa molar é em gramas por mol. Massa molecular seria 30 unidades de massa atômica, que é a massa de uma única molécula. Fica esperto com isso, tá? Coloquei aqui só para ver se vocês estão espertos mesmo. Não errei não, tá? Então aqui, ó, a substância ela vai ter uma massa molar, tá? Vamos pensar que essa massa aqui é a molar, a cada 1 mol dessa molécula, que é de 30 gramas por mol. E a sua fórmula mínima é CH3. Qual será a sua fórmula molecular?
Temos o seguinte, a fórmula mínima CH3 tem uma massa molar da fórmula mínima que é de 15 gramas por mol. A fórmula molecular é CH3N vezes, né? Porque a gente pega a nossa fórmula mínima e vai multiplicar por algum valor que vai dar aqui a nossa massa molar. Essa daqui é bem tranquila, hein? Olha só, pessoal. Vamos lembrar que a fórmula molecular é CH3N vezes. Você vai chegar aqui, vamos colocar CH3N vezes vai ser igual a 30 gramas por mol, né? Pessoal, se CH3 tem uma massa de 15 vezes N e é igual a 30, 15 está multiplicando pelo N, passa dividindo. O N vai ser igual a 30 dividido por 15. Logo, o N é igual a 2. Se N é igual a 2, a gente sabe que é CH3 duas vezes é a nossa fórmula molecular. Professor, mas a fórmula molecular ela vai ficar dessa forma aí? Não. Você pode pegar aqui ó, esse 2 e multiplicar por 3, 2 e multiplicar por C. 2 vezes C vai dar C2. 2 vezes 3 vai dar H6. Então, essa que a gente tem aqui, vou até melhorar, né? Vou tirar essa setinha daqui para não confundir ninguém. Essa daqui é a nossa fórmula molecular. Então, a gente calculou a fórmula molecular a partir da fórmula percentual, a gente calculou a fórmula molecular a partir da fórmula mínima. E anteriormente, a gente tinha aprendido como descobrir a fórmula mínima e também como descobrir a fórmula percentual, também chamada de fórmula centesimal. A gente aprendeu muito aí sobre essas fórmulas, só que é claro que isso não é tudo. Você tem que continuar estudando, resolvendo listas de exercícios, praticando com muitas questões para você ficar craque nesse assunto, beleza? Então, o que eu espero de vocês são bons estudos e a gente vai se encontrar numa próxima aula falando um pouquinho mais sobre esse grande assunto da química chamada estequiometria. Forte abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!